Baruch Hashem, Shalom, Shalom. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano. E hoje eu quero... estamos gravando, hoje é gravado. E eu quero dar um testemunho que me pediram. Eu fiz um testemunho anterior, só que falhou. O microfone estava ruim. E até eu descobri que o microfone era o microfone da câmera que estava ruim. E eu achava que era o computador. Passou bastante tempo. E agora eu estou regravando. Não sei se posso chamar de regravação, porque com certeza vai ser tudo de uma forma bem diferente, né? Os mesmos conceitos dentro, né? Talvez alguma coisa que eu não falei, eu fale agora. Talvez alguma coisa que eu disse eu não fale, eu não lembro. E vamos em frente. Eu quero dar um testemunho, eu quero usar a Bíblia, né, como um parâmetro para esse testemunho também. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu glorifico a Deus, eu sou muito grato a Deus, porque ninguém me convenceu. Ninguém me convenceu. A palavra de Deus diz, nenhum homem me convenceu de que o Shabat é santo, de que as festas bíblicas são santas, de que a lei de Deus não muda, de que a Torá é o próprio Messias. O próprio Messias, a Torá, o espírito da palavra de Deus, Ruach HaKodesh, sopro santo. A nossa Bíblia chama de Espírito Santo. Só que na Bíblia não tem a palavra espírito. No hebraico não existe a palavra espírito. Se alguém vai falar que ela viu um espírito, no hebraico ela viu um ruach. E ninguém vê um ruach, né? Alguém vê o vento? Não vê. O ruach é o sopro. Vento, um sopro. Então, o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh de Deus, ele é ele que nos inspira e é ele que me revelou. A palavra de Deus diz que a Bíblia, né, cristã vai dizer que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não tem problema de chamar de Espírito Santo, tá? Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, ou Ruach HaKodesh, estamos falando da mesma santidade. Okay? É o sopro de Deus, a palavra de Deus, o fôlego de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus que ele deu um corpo, né? Ele deu um corpo para um corpo me formaste, né? A Bíblia diz isso. Aqui, olha, está aqui nesse versículo aqui, olha. É muito interessante que está no Novo Testamento, olha. Entretanto, nesse sacrifício faça recordação todos os anos. Por quê? Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Antiga aliança. Por isso, ao entrar no mundo, quem entrou no mundo? Yeshua HaMashiach. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste. Não quiseste. Antes, um corpo me formaste. Olha só que interessante. O Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, ele então passa a ter um corpo. Não digo que se limite ao corpo, mas Deus não se agradava mais das ofertas de touros e de bodes. E por isso ele manda Yeshua que entra no mundo. É a palavra de Deus que entra no mundo. Porém, essa palavra, esse ruach, esse sopro de Deus, ele é vestido de um corpo humano. Aí ele fala, por isso entrar no mundo, diz, sacrifício de ofertas não quiseste, antes um corpo me formaste. Deus criou um corpo para a palavra dele. E esse corpo é de Yeshua HaMashiach. Amém? Então, realmente, o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Perdão. Muito bem. O pecado não é só o pecado da carne. O pecado comum que todo mundo vê. Profanar o Shabat é um pecado. Profanar, faltar nas festas que Deus criou lá em Levíticos 23, registrados em Levíticos 23,
É um pecado. É falar que a Torá foi abolida, é um pecado. Ah, mas não acabou de ler. Que Deus... Veja só, Deus, ele anulou, eu não vou ter tempo, mas já deve ter vídeo aí, já fiz alguns vídeos falando sobre isso. Deus, ele anulou o sistema sacrificial, não foi a lei, não foi os 10 mandamentos que Deus anulou. Se não podia roubar, podia matar, podia fazer tudo, se fosse a lei foi anulada. Não, só o sábado que foi anulado, o resto não. Conversa é essa? Não tem. Então, a gente tem que entender isso. Deus, ele anulou o sacrifício através de sangue, fazendo um sacrifício através do sangue de Yeshua, de uma vez, sangue tão perfeito que vale para toda a eternidade. Ok? Então, isso ele anulou. Mas os mandamentos, não. Não vai respeitar mais pai e mãe agora porque Yeshua morreu na cruz. Conversa mais descabida. Pois é. Então, quem me convenceu disso? Alguém chegou e fez como a gente tem feito com algumas pessoas, mostrado? Não. Lendo a Bíblia, Deus deu essa revelação. Aí eu encontrei o judeu, o Messias judeu, Yeshua judeu. Okay? Ah, então eu vou virar judeu? Não. Algumas sinagogas messiânicas, né, pregam que a pessoa deve se tornar judeu. Algumas sinagogas messiânicas falam que não, que o povo judeu vai ser aproximado, o povo gentil vai ser aproximado do judeu. É mais coerente, eu acho, na minha opinião. Mas eu tenho uma visão que nenhum rabino até hoje falou, não ouvi ninguém falar sobre isso. E eu gosto de lembrar que Deus me mostrou na Bíblia, sozinho, na leitura da Bíblia, o Shabat, as festas bíblicas, a Torá. E também, desse mesmo modo, eu enxerguei uma coisa. Que é o quê? Que nós devemos nos tornar filhos de Jacó. Que a Bíblia chama de filhos de Israel. Porque Jacó teve o nome dado para Israel. Então devemos nos tornar filhos de Israel. O povo de Israel, quando era chamado de povo de Israel no Egito, eles não tinham uma terra chamada Israel. As terras que hoje se chama Israel, chamava-se Canaã. Era a terra dos cananitas, dos cananeus, dos jebuseus e vários outros povos que tinham lá. Eles foram chamados de povo de Israel quando saiu, 430 anos depois, saiu do Egito como povo de Israel, povo do patriarca, neto de Abraão. A promessa foi feita para Abraão. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. O judeu e as nações da terra se diz pessoas entre os judeus, não todos os judeus, o judeu que não crê no Messias hoje não é descendente da fé. Não é. Ele é da carne, mas não da fé. A Bíblia fala. Nem todo nascido em Israel é israelita. Paulo fala isso. Não vamos ter tempo de abrir tudo isso. Mas está na Bíblia. Então, do povo de Israel, os que creem no Messias, do povo, do israelense, do judeu, o povo judeu, do povo judeu, aquele que crê no Messias se torna povo de Israel. E das nações que crê no Messias com o Messias como a Torá viva, o Messias que guarda a Shabat, o que sempre guardou, que sempre celebrou o Shabat, o Messias que sempre compareceu nas festas bíblicas, o Messias que ensinava a Torá, só ensinava a Torá, e profetas, né? Aí você crê em tudo isso, opa, é povo de Israel também. Então, quando a Bíblia diz povo de Israel, é o povo que crê em Deus e guarda a sua Torá. Crê em Yeshua e guarda a Torá. Vamos resumir dessa forma. Então Deus me mostrou isso lendo. E eu quero então dar o testemunho como foi. Primeiro eu começo a conhecer a palavra. Antes de conhecer a palavra, vou tentar ser bem... Tentar. Antes de eu conhecer a palavra, então, eu nasci de uma família católica. Católica não praticante. Tia é mais praticante, era bem fervorosa, né? E era uma segunda mãe de abençoada memória. Ela é uma segunda mãe.
e ela era bastante católica. Minha mãe era católica não praticante. Ia de vez em quando. E eu ia porque eu achava que ia na igreja domingo para ser salvo. Não entendia muito isso, mas eu queria ficar assistindo lá um programa humorístico que passava no horário da missa. E muitas vezes eu ia para a missa por essa obrigação que eu me sentia obrigado. E desde pequeno eu tinha uma pergunta, eu gosto muito de lembrar sobre isso. Não acho que não sei se é comum às crianças, mas eu acho que não vejo criança falar sobre isso. Mas eu tinha na cabeça. Eu olhava para o céu e eu queria entender o que tinha depois da morte. Eu ficava pensando, peraí, a pessoa morre? Até quando ela morre? Ficava isso na minha cabeça. Uma pessoa morre. Mas espera um pouquinho, antes dela nascer, quanto tempo passou? Isso não me importava muito. Mas depois que ela vive, morre, o mundo não acaba nunca? Se o mundo é eterno, a pessoa morreu, não fazia sentido para mim. Tá faltando algo, algo. Eu não sabia o que. Não conseguia entender. Como a gente pensa, uma plantinha nasceu, a plantinha morreu, acabou. Eu não vi o ser humano dessa forma, mas também não sabia por quê. Hoje eu creio que já era um chamado. Ok. Sempre muito apegado, então eu tive uma infância muito apegada. Minha mãe era muito, quando a minha mãe se apegava a alguma coisa, ela ia até o fundo. A mãe sempre foi, ela tinha um chamado também, que a gente sabe como que é, mas é aonde ela ia, quando ela era uma católica não praticante, depois ela sai do catolicismo, ela começa a buscar alguma porta. E ela então começa e aonde ela vai, ela leva todo mundo. Não sei se é um dom, não sei que ela tinha, da memória. Então, a minha mãe foi para vários lugares, não vamos falar aqui, citar, foi para uma seita japonesa. Eu fui lá, super me dediquei. Acreditei naquilo e era super aplicado. E então eu também tinha isso. E minha mãe levava, onde ela ia, ela levava um monte de gente, levava um monte de... E eu ali, né, na idolatria, né, no paganismo, mas não sabia, devia ter nessa época uns 10, 12, né, quando aí era uma seita. Pois demorou também, foi uma das coisas difíceis para eu me desapegar, porque era uma seita que só ensinava coisa boa. Interessante isso. Quer dizer, ensinava bons princípios. E a Bíblia tem muitos melhores. Né? Mas a gente não tinha esse conceito. Mas era uma idolatria, né? Ensinava a Torá. Entendeu? Então, mas a gente tava lá, tal, tal, tal. E aconteceu algumas coisas, coisas que a gente achou que era um milagre. Hoje a gente entende que a Bíblia fala, né? Deus fala que ele vai mandar um falso profeta. Tá lá em Deuteronômio 13. Né? Pegar aqui. Talvez a gente precise fazer 2 vídeos, tá? Não tenho certeza, mas talvez. Se for, fica para outra semana. Vamos lá. Deuteronômio 13. Vamos ver se é aqui que tá. Aqui, olha só o que diz essa palavra. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração e de toda a vossa alma. Então, veja só, a palavra de Deus diz que Deus, apesar que acho que talvez não fosse o momento ali, porque a gente estava longe da Torá. Como cristão, Torá não valia nada para nós. Não é que não valia nada, não é a palavra, perdão, eu errei na palavra. Como cristão, a Torá não tinha valor. É estranho, mas estava anulada, entendeu? É essa a questão. Se você for pegar por uma coisa anulada, não tem valor. É o conceito. Não foi isso, mas a gente tinha esse conceito. E minha mãe estava numa situação muito difícil
e com um monte de roupa para vender lá, aquela costureira, e não tinha dinheiro, foi nesse lugar de tarde comprar tudo. Ela achou que era um milagre de Deus, e eu também. O inimigo, ele cega as pessoas. E tem gente que quando ela recebe um milagre, ela fica grata a vida toda. Mas se é um milagre de Deus, amém. Mas e se é um milagre que não é bem um milagre? É só um, né? Mas enfim. E a gente ficou, achou que estava encontrando. E eles falavam que é uma espécie de ecumenismo, porque eles falavam, você não precisa largar a sua religião. Você tem a sua religião e pratica aqui com a gente esses princípios. Então é uma coisa assim, entendeu? É um negócio meio esquisito. E a gente, mas tinha lá uma reverência que tinha lá para um, né? Enfim. E a gente ficou ali, achou que aquilo era de Deus. Ficamos algum tempo lá e depois acabamos saindo. O pai trocou a liderança lá e veio lá uma situação, enfim. E a gente foi caminhando, saiu de lá e ficou. Vai, não vai, vai na igreja de vez em quando, enfim. Até que a minha mãe ficou. Quando a minha mãe ficou, ela, ela teve um passo, e aí que começa a minha conversão, né? O meu despertar para o reino de Deus, ele vai começar aí. A minha mãe ficou muito doente e as pessoas mandavam a gente para uma determinada igreja. E na época eu era diferente. Hoje, Deus me perdoe, eu não enxergo mais essa entidade como uma igreja. Hoje não, não por causa. Eu vejo outras igrejas que eu não compactuo, que não tem Torá também, mas que estão fazendo a obra de alguma forma, estão trabalhando para o reino. Não posso condenar isso. Até porque eu passei por um processo assim. É o Egito. Aí tem aquela questão. É a religião. Como é que eu adentro a religião? Eu falei que ia ser monitorado, né? Não sei se eu cheguei a falar aqui, que eu já parei de gravar um monte de vezes. Vou tentar dar um testemunho monitorado. Eu vou falar como que é a minha introdução, de acordo com o que eu enxergo na Bíblia. Minha introdução ao sistema religioso, como ele se dá na Bíblia. Vamos lá, para Salmo 80. Salmos 80. Veja só o que diz no Salmos 80. Eu não vou ler tudo, tá? Vou só. Olha só. Trouxeste, né? O salmista falando com Deus. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantastes. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com os seus sarmentos, os cedros de Deus. Então veja só, vou só trazer esse trechinho. Yeshua, quando vem, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Eu já falei várias vezes sobre isso, eu vou falar de novo. Se alguém chegar para você e falar: olha, eu sou o verdadeiro professor, porque é normal isso? Você chegar, você vai conhecer o seu professor hoje, você vai fazer um curso, vai lá, conhece o professor e fala: olha, olá, sou seu professor. Ok. Aí fala assim: olá, eu sou o verdadeiro professor. Pera aí um pouquinho. Se ele é o verdadeiro, ele está falando isso porque tem um falso. Tem alguém, tem um impostor. Aqui, quando Yeshua ele diz, eu sou a verdade, acho que é lá em João 15, né? Eu sou a videira verdadeira. Isso quer dizer que existe uma outra videira falsa. A videira verdadeira é que vai levar as pessoas para o reino de Deus. E a videira falsa não vai levar. Lembra? Sempre falo também. 600 mil homens saem do Egito. Só 2 entram. Passam a vida inteira, 40 anos no deserto e morrem no deserto. São servos de Deus, são protegidos por Deus, não não morreram de fome, não morreram de sede, não morreram por desastres assim. Não,
Eles foram cuidados por Deus. Morreram na idade que Deus determinou e não entraram. Aí os seus filhos entraram na terra prometida. Aí Yeshua diz: servos ou escravo não fica para sempre na casa do seu senhor. O filho permanece. Hoje a nossa oportunidade é de nos tornarmos filhos de Deus. Esta é hoje a nossa oportunidade. Tornarmos filhos de Deus. Mas se eu não quiser, eu posso ser servo. Posso não ser nada. Não sei de nada, não conheço, não tenho fé, por exemplo. O pessoal pode dizer que não tem fé. Posso ser servo. Servo a Deus. Peço socorro, Deus me ajuda. Peço socorro de novo, Deus me ajuda de novo. Ok. E pode ser filho. Aquele que tem comunhão com o Pai. O servo acabou o tempo do prazo do trabalho dele, ele vai embora, ele não vai ficar para sempre. Mas o filho vai ficar para sempre. Ok? Então Deus, ele trouxe uma videira do Egito. Quando Yeshua diz, eu sou a videira verdadeira, a Bíblia já tinha dito que Deus plantou uma videira no Egito. E olha o que diz. Trouxeste uma videira do Egito, que representa as religiões, Mitzrayim, aquilo que te prende. E o que aconteceu com essa videira que Deus trouxe do Egito? Ele expulsou as nações, aquele paganismo antigo, né? Espalhou, né, a religião dos cananeus e tal. Só que o Deus Sol continua até hoje sendo adorado em muitas igrejas, né? O Deus Sol, o culto ao Deus Sol, né? O dia do Deus Sol, ele continua hoje em muitas igrejas, tá? Mas ali Deus expulsou ali, Deus abriu um espaço e plantou uma videira egípcia. Aí ele preparou o terreno e essa videira egípcia, ela deitou profundas raízes. Então ela encheu a terra. A raiz dela se aprofundou muito. E aí ela começa a produzir galhos, renovos, brotos e começa a folhas. E ela começa a crescer. Aí fala, com a sombra delas, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra delas, os montes se cobriram. Olha a sombra a figueira, essa videira que Deus plantou, ela cresceu tanto que a sombra dela cobriu os montes. Imagina uma montanha. E a montanha está na sombra. Por que ela está na sombra? Porque tem uma videira maior que a montanha fazendo sombra para ela. E aí ele fala assim: com a sombra dela, os montes se cobriram, com seus sarmentos, os cedros de Deus. Os seus sarmentos, os seus renovos, seus galhos, eles foram crescendo. E aí, no meio, essa videira, ela cobriu a terra toda. Só que na terra tinha o quê? Os cedros de Deus. São árvores de 35, 40 metros de altura. Os cedros de Deus, que representa a justiça, que representa a Torá de Deus, que representa os mandamentos de Deus, representa a justiça. A Bíblia fala que essa videira que Deus plantou, essa videira egípcia que Deus plantou, os galhos dela é como, não sei se dá para ver aqui esse microfone, porque eu tô de camisa preta também. Então imagine que aqui as folhas, as folhagens. Então as folhagens vêm e esse aqui fosse o cedro, vai. A folhagem vem e esconde os cedros. Então, a justiça, a Torá, o Shabat foi escondido pela árvore egípcia. É isso que aconteceu. Então nós estamos numa videira, mas nós somos zambujeiros. Paulo fala, né? O que é o zambujeiro? Olha lá, vamos ver se a gente consegue fazer mais um direcionamento. Zambujeiro. Vai aparecer aqui. Se aparecer, a gente mostra. Senão a gente desiste daqui e continua aqui. Vamos lá. Zambujeiro. Não apareceu. Não achei aqui os. Mas Paulo ele nos diz, olha, nós somos como zambujeiros enxertados na videira verdadeira, ou na oliveira verdadeira. São duas árvores que representam o reino de Deus. Então o que acontece? Quando minha mãe estava doente,
Para a humanidade toda, o salário do pecado é a morte. Todos nós mereceríamos a morte. Mas Yeshua, lá em Gálatas 3, versículo 13 e 14, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que os gentios se aproximassem, para que os gentios. Gálatas, vamos lá, Gálatas. Vamos ler o testemunho aqui para a gente dar o testemunho em amparado. Gálatas 3:12. Eu esqueci o segundo versículo. 3:12. Vamos lá. Olha só. Eu confundi, perdão. Todos quantos, pois, estão debaixo da lei são. A hora da lei procede. Aqui, perdão. 13 e 14. Não confundi, não. Eu estou confundindo agora. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Pois que está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então veja só. Cristo morreu na cruz para a bênção de Abraão chegar para nós, aquela promessa que eu falei lá no começo. Para eu ser filho de Abraão, como eu vou ser filho de Abraão? Para eu ser filho de Abraão, antes de Yeshua se manifestar como homem, eu tinha que fazer sacrifício de animais regularmente no templo em Jerusalém. Era impossível para mim. Como que eu posso me tornar filho de Abraão? Yeshua morreu para isso. Para mim, para você, para todos nós, não precisarmos de ir para Jerusalém. É impossível. É possível nós amarmos a Deus? Todo coração, alma e entendimento? Sim. É possível nós não usarmos o nome de Deus em vão? Sim, é possível. É possível nós não ter outros deuses? Sim, é possível. É possível a gente guardar o Shabat? Sim, é possível. É possível respeitar pai e mãe? É possível. É possível não roubar? É possível. É possível não matar? É possível. É possível não dar falso testemunho? É possível. É possível não adulterar? É possível. É possível não cobiçar o que é dos outros? É possível. 10 mandamentos, todos são possíveis. Será que Cristo ia ter que morrer para nós roubar, adulterar, matar, profanar Shabat? É isso? Não. Cristo morreu na cruz para que ele foi pendurado para que as bênçãos de Abraão chegassem até mim. Quando ele foi preso no madeiro, o que era impossível para mim? Fazer sacrifícios regularmente no templo. Agora não precisa mais. Por quê? Eu preciso ter fé, que na Bíblia hebraica é confiança. Eu confio, como os judeus que creem no Messias confiam, que o sangue de Cristo nos perdoou de todo pecado, estamos purificados. Pronto. É isso, é essa parte impossível que nós não poderíamos fazer e Cristo fez por nós. Agora, Cristo não vai, por exemplo, a pessoa fala assim, não vou precisar respeitar meu pai e minha mãe, porque Cristo já morreu na cruz. Não preciso mais ser honesto porque Cristo morreu na cruz. Que conversa é essa? Ok? Então vamos lá que eu estou saindo do testemunho. Então, Cristo fez essa questão aqui, né? Esse sacrifício por nós. Então, quando a minha mãe foi para a igreja, ela estava doente, a gente se apegou nessa religião, nessa igreja. E nessa igreja, então, a gente ouviu a fé, a palavra de Deus. E a minha mãe, ela teve, não dá tempo de dar o testemunho dela, mas ela teve uma cura milagrosa. O baço dela, o baço que tem mais ou menos 8 centímetros, eu vi com os meus olhos, o médico mostrou, ela estava uma bola desse tamanho, pesando 3,850 kg. Talvez eu erre nas gramas aí, mas quase 4 quilos. Estava o baço dela, que ele retia todo o sangue. O médico tinha desenganado ela praticamente, passou por uma cirurgia sim, mas foi um grande milagre, né? O médico disse que na hora que fosse fechar, ia tirar o baço e ia colocar as veias, né? Quando ia juntar as veias, ele falou que podia desfalecer, esfacelar, e aí não teria jeito, ela morreria na mesa. E aí eu lembro até hoje,
que eles deram um grito parecia um gol da. Quando a pessoa está assistindo um gol antigamente que eu assistia. Nada contra assistir, é que eu não gosto de. Depois que eu vi essa corrupção no futebol, eu preferi deixar tudo pra lá de vez mesmo, não tô nem aí pra futebol. Mas quando a gente assistia uma Copa do Mundo e torcia, então quando faz aquele gol que todo mundo vibra, eu tava na sala de espera e eu ouvi, eu até me emociono quando eu lembro, eu ouvi eles, eles celebrando, sabe? Eles fizeram aquele, ei, que não lembro, mas foi um grito assim porque e foi algo realmente emocionante. Depois eles explicaram pra gente que quando colocou, a veia simplesmente grudou como se ela tivesse sido preparada para aquilo. Foi a mão de Deus. Minha mãe, que não estava desenganada pela medicina, viveu mais 20 anos. Pouco mais de 20 anos minha mãe viveu. Então, a gente viu o milagre. E agora, ela foi curada nessa igreja, mas quem curou não foi a igreja, foi o nome de Yeshua. A igreja foi uma ferramenta importante na época? Sim, foi. Mas e agora? Então eu tenho que ficar o resto da vida nela? Não. Eu sou servo de Deus, não da igreja. Até porque a igreja desgringolou, o negócio virou agora só dinheiro, voto e dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e dinheiro. A palavra quase não tem mais. E ainda que for porque eu tive numa igreja que não tinha nada disso, que era uma igreja, como eu falei, não sei se falei nesse vídeo ou não, né, mas uma igreja simples, de pessoas honestas. Mas quando a Torá foi revelada para mim, ia ser a melhor igreja do mundo. É sem Torá? Tô fora. Amém? Então, aí começa. Quando a minha mãe é curada, eu começo aquele espírito aquela apego que eu estava sempre me procurando na vida espiritual, eu me apeguei novamente. Aí logo eu fui obreiro dessa igreja. Minha mãe, então, nunca foi obreira, mas ela levava muita gente para essa igreja. E os anos foram passando. Okay? Resumidamente, para a gente ganhar tempo, o que acontece? Passou-se bastante tempo, então eu estou ali com aquela fé. Só que aí o que acontecia muitas vezes? Os pastores, aí uma coisa interessante. Os pastores, alguns arrogantes, né? Humilhavam muitos obreiros, até hoje humilham, né? E já vi pastores terríveis. Tá? Obreiro trabalha de graça e humilhar, e às vezes tira dinheiro do bolso para pagar as coisas da igreja também, porque a igreja ela arrecada muito, mas se tiver uma santa ceia, quando tem, os obreiros tem que fazer do próprio bolso. Ah, se você vai levar gente para outra, vai encher outra igreja lá que eles vão inaugurar e tem que fazer bonito, levar um monte de gente, o obreiro tem que pagar o ônibus, faz vaquinha, o obreiro e paga o ônibus. O dinheiro do dízimo das ofertas só pode ir lá para o rei. Então, perdão, eu fico revoltado com essas coisas, mas deixa para lá. Né? Age como se fosse um rei. Muito bem. Ah, aí o que acontece? Então a gente começa a ir para as coisas vão acontecendo, eu começo a me envolver com a obra, e os pastores, eles tinham aquelas arrogâncias, sabe? E eu sempre muito submisso, não? Levei várias broncas, aprendi pela Bíblia. Ninguém me ensinou, eu não lembro, mas aprendi pela Bíblia. Às vezes levava bronca, o outro obreiro fazia coisa errada e o pastor passava e quem estava perto era eu levava bronca. Bem justo. Mas a Torá não existe, a Torá foi anulada, então eu vou para pisar em quem eu quiser. Eu posso pisar porque não tem lei, né? Aí eu ficava quieto, eu ficava de boa, falava, que bom, Deus está vendo que eu sou inocente nessa e vou ficar calado. E eu ficava calado e tal. Só que às vezes eu via eles ensinar coisas que a Bíblia não dizia com a Bíblia. Eu não corro atrás de revelação. Faz muito tempo que eu não ouço essas revelações. Mas eu acredito. Tanto que talvez no próximo vídeo, não sei, não sei, talvez eu deva falar uma parte importante que houve de uma revelação. Mas eu não fui atrás da revelação. A revelação me alcançou. Eu acredito em revelação, mas restrita, não pelos cotovelos, como a gente vê aí, gente enchendo a igreja, porque o irmãozinho vai me revelar e sai revelando todo mundo e não acontece nada.
E eles, então, nesse ponto, eu sei, tem muita gente falando pelos cotovelos, a gente sabe disso. Mas dizer que não tem revelação, aí já é demais. Porque quando o pastor falava que não tinha revelação, eu lembrava da revelação de Pedro, a revelação para Cornélio. Como que não tem? Se ele está no Novo Testamento, como que não tem? Só que eu me sentia mal ao mesmo tempo. Porque, puxa, eu tô, né, não abri a boca, mas do meu coração tá desafiando o líder. Que absurdo. Essa mentalidade. Essa mentalidade é muito complicada. Mentalidade escrava. E aí o tempo foi passando. Passou vários anos, e aí a coisa foi desenrolando e ficou insuportável. A verdade é essa. Ficou insuportável. O testemunho, a bênção que eles tanto falam, né? Você ser abençoado. E aí tem a questão também de você fazer desafios financeiros, vender a bicicleta, vender o. Ele não quer bicicleta, ele quer carro e casa, né? Mas eu cheguei a vender minha bicicleta, era o que eu tinha na época. Câmera fotográfica, de semi-profissional, e dar, fazer volta, essas coisas todas. E então, foi passando o tempo e a gente vê que nem o mínimo. Porque a palavra shalom na Bíblia, quer dizer paz. Ter paz não é necessariamente ter dinheiro. Ter shalom. Ter shalom é você ter o que você precisa. Você tem o alimento que você precisa, você tem a casa que você precisa, você pode ter o seu carro, pode ter qualquer coisa. Mas tudo isso está agregado a você ter um lugar abençoado dentro do seu lar, você ter um lar abençoado, você ter paz dentro da sua casa, várias coisas. E faltou muitas dessas coisas. Faltou muito dessas. Então é toda semana aquela esperança de que as coisas vão mudar e nunca muda. Nunca muda. Nunca muda. Mas toda semana você tem que estar esperando e dando o seu melhor, o máximo que você pode, dar metade do seu salário, dar metade das suas férias. Na verdade, se você deu metade, já não foi um bom, não foi bonito, tem que ter dado tudo. E a gente vai se cansando de tudo isso. Quer dizer, nem todos, né? Resumindo a história, eu me afastei. Me afastei, aconteceu um monte de coisa na minha vida. Se eu conhecesse a Torá, provavelmente não tinha acontecido. E se eu tivesse conhecido e praticado a Torá. Passado um bom tempo, eu me encontrei, não posso, não devo entrar em detalhes, mas me encontrei num grande enrosco. E eu causei. Quanto a isso. E eu estava afastado. Aí eu me afastei de igreja, me afastei de tudo. Eu já estava totalmente afastado. E aí, nesse enrosco, eu lembro, eu dobrei o joelho um dia para orar. Eu entrei no enrosco que para eu sair eu teria que ser muito mau caráter. Para eu sair daquela situação, eu tinha que ser muito mau caráter. E eu achei, se não fosse Deus, eu ia viver infeliz para sempre. Provavelmente. Não ia ter coragem de ser o caráter como eu deveria ser. Aí, né, deveria, entre aspas, né, se conter. Então, eu lembro que eu dobrei o meu joelho para orar, falar com Deus sobre essa história. Quando eu fui abrir a boca para orar, eu não consegui falar nenhuma palavra. Só chorei, 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 chorei. E terminado esse parado, que eu não sei quanto tempo foi, chorei ali, levantei, não disse uma palavra. Só que eu senti como que tivesse corrente sendo quebrada naquele choro. Um choro onde parece que eu sentia Deus vindo pela sua grande misericórdia e me libertar. E aquele enrosco, que para eu sair eu teria que ser muito mau caráter, aquele enrosco saiu sem eu fazer nada. Aí, no dia seguinte, busquei uma. Aquela lá eu já tinha tido decepções o suficiente. Tá?
pastores que falam o que as pessoas querem ouvir, pastores que dão um conselho contra a Bíblia, de acordo com a pessoa, de acordo com o que ele quer. Então aquilo para mim já, aquele mundo para mim desabou. Isso que eu disse, e isso foi só o começo, que lá atrás era uma coisa. Quando eu ia no começo, eu assistia o culto às 8 da manhã, no domingo, né? Domingo, né? 8 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e às vezes às 6 da noite. Um dia só 4 cultos. Porque eu gostava de ouvir a palavra, porque pregava a palavra. Agora não, você senta lá, ó, dízimo, voto, dízimo e oferta. Mas enfim, eu saí, aí eu fui buscar uma outra igreja que me indicaram. Fiquei lá, fiquei quietinho lá no banco, daqui a pouco eu tô lá pregando, daqui a pouco eu tô lá. Eu sempre, onde eu fui, nessa igreja que eu fui, eu desenvolvi algumas coisas, era obreiro, pregava, fazia algumas reuniões, eu sempre foi assim, Deus sempre me usou dessa forma. Eu creio que é Deus que usou, certo? E sempre estava envolvido de alguma forma. Participei de um grupo lá que quase fui para ser pastor, glórias a Deus. Fui dia, eu faltei, tive um problema lá. Eu falei, isso é aquela coisa, né? A bênção que eles te falam, você não tem. Justamente naquele dia estava faltando a bênção. Eu vou fazer o que lá? Olha isso aqui. E não fui. Achei que eu estava sendo rebelde. Na verdade, eu estava tendo um livramento de virar um escravo daqueles. Muito bem. Passado isso, então, eu fui para essa outra igreja e eu comecei. Daqui a pouco, tá lá, daqui a pouco eu tô me colocar de secretário. Cheguei a ser secretário dessa igreja, secretário geral da igreja. E tinha algumas regalias ali, regalias assim, né? Colocado num lugar ambicionado por muitos. Eu acabei estando lá. Eu fiquei um tempo lá. Ali comecei uma falha minha, coisas que eu aprendi que não se deviam fazer, que eu carregava comigo, eu comecei a absorver o que aquela congregação tinha. E tinha algumas coisas que eles faziam que não se deve fazer. E eu comecei a achar, acho que é bem assim. Eles estão fazendo, por que eu não posso? Aí eles não são culpados, não. O culpado sou eu. E eles saíram fora. Aí eu fiquei nessa igreja algum tempo e as coisas foram se complicando. Complicando. Complicando não. Foi caminhando. Só que tinha umas complicações lá dentro. E aí chegou uma época lá que ficou insustentável. Mas aí o negócio não era comigo, era lá mesmo. A coisa estava feia do lado de lá. Queriam até interditar uma autoridade lá e tal. E aí eu teria que participar, eu era o secretário da igreja, teria que participar. E eu falei, eu vou me rebelar contra o líder ainda? E mandei. Uma coisa importante. Cada igreja que eu passei, nunca falei, pastor, me dá uma carta de recomendação. Eu sempre saía de lá e sentava lá no banco da igreja. Ficava lá e lá ficava e acabou. Daqui a pouco, na maioria das vezes, eu estava pregando, Deus me dava a oportunidade e eu acabava, de uma forma ou de outra, me envolvendo com a obra. Mas nunca carreguei uma carta. Isso eu posso falar, glória a Deus. Nunca carreguei uma carta. Ai, toma a carta aqui para eu apresentar, para eu ser obreiro lá também. Não, não, não. Se Deus tem um chamado na minha vida, Ele vai me chamar, Ele vai me encontrar. Me encontrar, né? Porque Deus sabe todas as coisas. Essa igreja começou a ruir. Hoje, felizmente, não existe mais. E foi uma igreja que teve 11 congregações. Essa já era pequena, né? Perto da outra. A outra, do todo, essas tinha 11, chegou a ter 11 e acabou terminando. Tá. Aí nós fomos para outra igreja. Uma grande também. Nessa igreja que nós fomos, começa o processo. Começa realmente um processo interessante. Eu vou terminar nesse testemunho e o outro, o restante eu vou dar na semana que vem. Ou no vídeo que vem. Próximo vídeo, se Deus permitir. Nessa congregação, que é uma grande também,
que começa realmente meus olhos ser abertos para encontrar o Messias Yeshua, o Messias judeu. Eu fiquei nessa igreja um tempo. Na frente da minha casa tinha uma igrejinha pequena. O pastor me convidou para pregar lá. Eu era membro, estava como membro quietinho lá na igreja. O pastor me convidou, fui lá, preguei lá na igreja. Foi uma bênção, tudo, glória a Deus. E tudo bem. Aí daqui a pouco tava eu de obreiro nessa igreja que eu tava indo de novo. Aí eu lá, obreiro. Eu fiquei acho que menos de 2 meses de obreiro, se não me engano, nessa igreja. Eu entrei e tal. Daqui a pouco, meu vizinho de novo, ele vem e fala, me convida para pregar de novo na igreja dele. Só que aí, eu tava dentro de uma. Era obreiro. Eu falei, eu tenho que ver com o meu pastor. Eu já sabia a resposta, que era não, porque a gente se torna propriedade do homem, né? Falei, eu vou conversar com ele. Fui conversar com ele, não, tá bom. Aí eu falei pra ele, desculpa, eu não posso tal. Não preguei. E aí eu já me ajeitei lá e entreguei o uniforme, né? Modo de dizer, falei, não quero mais ser obreiro. Eu já essas coisas não me cabiam na cabeça. E aí eu não podia pregar, não posso falar a palavra de Deus porque eu era obreiro de uma igreja. Que coisa é essa? Aí passou. Aí eu fiquei lá de membro, normal. Abri uma perto de casa, apareceu um pastor lá que acabou, destruiu com a igreja, né? Um homem super arrogante. Aí o homem era uma arrogância só. O outro pastor era super carismático e encheu a igreja. Como ele encheu a igreja, tinha uma outra igreja que não estava muito bem, o que eles fizeram? Tira o pastor que enche a igreja, bota na que está vazia. E pega o cara que está que tá vazia, eu acho que não sei se é mesmo que estava lá ou não. Mas enfim, pegou o outro que não estava dando muito certo em algum lugar e colocou aqui, na que tinha, que estava cheia. Aí a igreja foi caindo, e nós saímos fora também, viemos para mesma igreja, porém uma pequena aqui, mesma congregação, porém numa igreja menor. E aqui eu fiquei algum tempo também, tranquilo. Só que aí começa a questão. Teve um fato e a minha esposa estava com uma dúvida. E eu falei para minha esposa, né? Eu falei, olha, na sede principal da cidade, aqui de Santo André, tem uma pastora. Aí eu falei para ela, falei que eu acho que você deveria conversar com ela. Conversa de mulher com mulher. Vai lá e conversa com a pastora. Acho que vai ser uma boa. Aí eu falei com um pastor aqui, que é amigo meu, até hoje. Falei com o pastor, falei, pastor, é, eu queria marcar com a pastora tal, para minha esposa conversar com ela. A gente vai lá, ela conversa com ela lá. Tem um assunto que é mais de mulher mesmo. Ele falou, eu vou ver com ela. Aí ele foi ver com ela. Depois ele veio sem graça e tal. Podia, porque ela disse que tinha pastor aqui e que os pastores que resolvessem. Falei, tá bom. Então deixa que Deus resolve. E glória a Deus, Deus resolveu. E não falamos com ninguém sobre isso. Mas eu fiquei meio indignado. Falei, por quê? Que problema tem dessa pessoa receber, né? Mas tudo bem. Aí passou. E aí eu já estava injuriado com algumas coisas. E eu não aguento certas coisas. Coisas que não dá. Mas eu tava indo ainda. Aí eu cheguei, aí passou um tempo e tal, e eu tava me sentindo bem. Pô, tá tudo errado. E eu parei de ir. Continuei dizimando, depois eu continuo indo, e eu parei de ir. Parei só de ir e tal, e a Bíblia em casa. Só que aí, teve um dia que minha esposa veio com um panfletinho que a pastora, essa que não quis nos atender, ou atender minha esposa, né? Quer dizer, atender meu pedido, né? Ela não quis atender. Aí veio lá que veio um comunicado que ela estaria nessa igreja minúscula, que é aqui perto de casa. Ela vira, ela não quis nos receber lá, na sede. Nós iríamos lá.
Tinha pastor aqui. Então, tratasse aqui. Agora, essa pastora regional, ela viria da sede de Santo André para o bairro aqui. E junto com ela, viriam 13 pastores da região, que seriam 13 igrejas da região de Santo André. E aquilo me despertou. Falei, peraí. Ela não quis receber uma pessoa lá, porque tinha pastor aqui. Agora, o pastor continua aqui. E ela vai vir, ela e mais 13 para cá, mas o que está acontecendo? Aí eu comecei a pensar. Tico e Teco começou a pensar, a trabalhar, aí, né, tem o Tico que é menos convertido que o Teco. Aí. Que mês nós estamos? Não lembro agora. Mas eu pela. Faltavam 60 dias para a eleição. Eleição de acho que prefeitos e vereadores. Aí eu falei para minha esposa, eu falei, eles vêm fazer campanha política. Não, acho que não. Vem fazer campanha política. Ah, vamos esperar. No dia, não deu outra. Tava eles lá com o candidato deles, esticaram o culto bem depois do horário. E aquilo ali me chamou muito. Eu falei, pera um pouquinho. E o amor ao próximo? Quer dizer que o político ele tem toda a atenção do mundo. Agora a ovelha não vale nada. A ovelha é que se vire. Agora quando eles não podem vir aqui, não pode receber lá porque tem pastor aqui. Mas na hora da eleição vem 14 pastores para cá. Então, o que aconteceu? Eu já fiquei indignado com isso. E, a partir dali, eu comecei a observar. Eu falei, pera um pouquinho. Esses homens, eu não sei dizer as palavras que me veio na cabeça, mas o que eu entendi? O que eu posso dizer hoje que eu entendi? O foco deles é outro. A verdade deles é outra. Não é a verdade da Bíblia. Não é o amor da Bíblia. Eles falam de amar o próximo, eles falam de amor à palavra, mas não tem nada disso. E não tem mesmo. Fazer um comentário que não tem nada a ver. Mas uma pastora dessa grande, gigante organização, dessa grande, gigante organização, uma senhora muito simples, se machucou. Porque na Bíblia nem tem pastora, mas não vou entrar nesse detalhe. Ela se machucou. A igreja não ajudou ela em nada. Ela ficou dependendo de parente, de vizinho, de situação. Ela teve que entrar numa situação que ela não queria entrar, mas ela precisou de entrar nessa situação porque não teve ninguém que a ajudasse. E quando ela entrou nessa situação, as irmãzinhas que não ajudaram começaram a apontar o dedo para ela ainda. Então, o negócio é assim mesmo. Aí eu falei, eu vou começar a ler a Bíblia. Só que aí sai tirando os óculos romanos. Eu vou tirar o óculos. Eu vou tirar essa visão. Eu vou ler a Bíblia para ver o que está escrito na Bíblia. Porque eu leio a Bíblia e eu realmente já fazia isso. Eu pregava assim. Ignorância. Não era maldade, mas era ignorância. Eu legava assim, porque o Senhor já guardará os meus sábados. Eu falei assim, agora é o domingo. E continuava. Ignorância. Aí eu falei, não. A partir de agora eu vou começar a ler a Bíblia e ver o que está na Bíblia. E aí eu começo a ler a Bíblia, eu começo sábado. Aí eu começo a fazer pesquisa, procurar domingo na Bíblia. Procurar aquelas. Não tem. Aí começa a questão de buscar Natal na Bíblia. Não tem. E aí começa então o meu reconhecimento do Yeshua judeu. Essa parte a gente vai fazer no próximo vídeo. Sim, assim. Amém? Deus abençoe. Obrigado aí pela sua paciência. Espero não estar sendo muito monótono, né? Eu queria explicar direitinho, né? E não é da noite por dia. Tem uma caminhada. Eu comecei. Tudo isso que eu passei foi dentro do quê? Os cedros de Deus, o Shabat, a verdade estava escondida pela videira egípcia.
Uma coisa que eu quero falar para concluir esse vídeo é o seguinte: a videira egípcia, o que que é? Nós somos, a minha visão, o meu entendimento, nós somos pecadores. Se Deus olhar para nós diretamente, a santidade dele não consome. Por isso ele olha através de Yeshua. Então, não tem como nós chegar diante de Deus. A gente é tudo pecador. Eu já falei várias vezes isso, repito. Abraão, para não morrer na fome, foi para o Egito. Yeshua, quando criança, para não morrer na perseguição de Herodes, foi para o Egito. José, para não morrer pela mão dos irmãos, foi para o Egito. Como escravo, mas foi. Jacó e os seus filhos, para não morrer de fome, foram para o Egito. Todos esses saíram do Egito. Nós poderíamos morrer nos nossos pecados. Mas aí, para a gente não morrer no nosso pecado, vamos direto para a santidade? Não, a gente tem muito que aprender. Temos que se lavar, se banhar. Então Deus manda a gente para figueira egípcia, para a videira egípcia. Ali a gente para. Aí os pecados mais sérios, né? A pessoa para de roubar, para de adulterar, para de roubar, de matar, para de fazer as coisas mais graves. Ela vai ter acesso à palavra de Deus, mas ela não está pronta ainda. Ela não morreu porque foi colocada numa videira. Só que aí, a história de Zaqueu. Zaqueu também, para ver Yeshua, ele subiu numa videira brava. E Yeshua fala, desça depressa que hoje convém que eu coma em sua casa. Ou seja, Zaqueu foi como galho, ele foi tirado do zambujeiro e enxertado na videira verdadeira. Para a gente não morrer no nosso pecado, Deus permite que a gente vá para uma religião para dar uma melhoradinha. Mas não é para a gente amar a religião. A gente vai ver tudo que a religião oferece. Fama, né? Reconhecimento. Também tem isso. Quem vai para o Egito conhece as facilidades do Egito. Se amar o Egito, fica por lá. É o que tem acontecido com muitos. Mas quem fala, não, eu amo a Deus, eu quero dechuvar, voltar para a vida. Para desde o início, o Espírito de Deus, Deus me soprou no ventre da minha mãe, eu preciso voltar para esse local. Não para o ventre da minha mãe, mas para da onde sopro de Deus. Preciso fazer dechuvar, voltar para Deus, voltar para Torá. Então, toda essa minha fase se deu na videira, na figueira egípcia. Os cedros de Deus estavam ali, mas escondidos. E aí eu vou começar a ler. Começar a ler a Bíblia para encontrar a verdade. Vou precisar sair. Eu ainda estou na figueira egípcia. E eu ainda vou continuar um tempo, porque eu vou sair dessa igreja definitivamente. Aliás, eu já tinha saído, estava esperando. Falei, agora eu vou buscar outra igreja, mas só quando minha esposa for. E não quis tirar minha esposa. Quando minha esposa falou assim, olha, não dá mais para mim, porque Deus prepara tudo isso. Quando minha esposa falou, não dá mais para mim, eu quero ir para outro lugar, vamos procurar? Aí ainda falei para ela, você tem certeza? Ela falou, não dá mais. Porque ela já estava conhecendo a verdade também. Ela já estava começando a conversar, porque eu também passava algumas coisas que eu vi aqui, e ela já estava começando a conhecer a verdade, e ela dava aula para as crianças na escola. Aí como que ela ia dar aula para as crianças, ensinando Natal, ensinando o paganismo? Então ela falou, não dá mais para mim. E aí a gente vai para uma outra igreja. E daí é nessa outra igreja, é dessa última igreja que a gente passa, que a gente vai encontrar Yeshua judeu. Mas isso vai ficar para o outro vídeo, se o Senhor permitir. Até mais, em nome de Yeshua HaMashiach. Deus te abençoe.